Fala aí, galera, Tozanara, beleza? Boa noite, Tozacan hoje, em nome de Espaço Rubro Negro, Liga Retrô, Quente, Tiburon, tá no ar, estamos de volta, Tozacan. Um pouco triste, um pouco chateado, um pouco puto, com perdão da má palavra, mas enfim, como eu botei lá, como é que é? Não morre quem peleia, né? Mais ou menos isso. Então a gente não. Muita gente falando que já tá rebaixado, já rebaixou, esquece, e etc, etc. Vamos chegando, como tá ali, botou o nosso amigo barulheira, cara. Pois é, rapaz. Cara, pra mim tava picotando bastante o que você falou até agora. Ainda tá? E o áudio também esquisito também. Tá esquisito? O áudio também que latinha, sabe? Não sei se é. É exatamente isso que eu senti. Tava até achando que era o meu computador, cara. Mas se você também tá assim, é verdade. Eu consigo te escutar, mas tá no fundo, assim. Tá longe? Parece que o importante é que pra galera tá bom, isso é o que vale. A pergunta é essa, tá bom o áudio pra vocês aí, pessoal que puder dar um alô aí, pra gente já saber se tá legal. Bom, o pessoal dizendo tá bom, beleza. Então, vou tentar não falar muito embolado. Então, galera, bom, começando aqui a Tozacan, na volta do Brasileirão aí, né, ontem tivemos um jogo. Eu queria, antes de tudo, pedir uma boa noite ao meu amigo Carlão, segundo programa dele desde que foi convocado. É segundo, né, Carlão? É o segundo. Bom, então vamos que vamos. Carlão, dá teu boa noite, dá teu destaque, vamos lá que estamos de volta, camarada. Muito boa noite, amigos, boa noite, Pablito, boa noite, André, boa noite todo mundo, saudações rubro-negras. Meu destaque é o seguinte: o tempo, ele é um bem precioso, mas ele pode ser um grande mal, mas na verdade ele não é culpado de nada. Culpado é de quem não sabe aproveitá-lo, porque quando você não sabe aproveitar um bom tempo nas mãos, meu amigo, acontece o que a gente viu ontem. É isso. Uau. Pensou bem pra caramba. Aliás, quem não leu o texto dele, tem muito disso que ele falou aí, tá, gente? Lá no Mil Vezes Flamengo, aliás, soberbo. Pablito, meu querido, muita saudade de você também. Queria que você desse seu boa noite, desse seu destaque, vamos, que show não pode parar. Bom, boa noite, André, boa noite, Carlão, boa noite, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Primeiro que dar o meu boa noite depois do Carlão fica até um pouco caído, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. O negócio é o seguinte, estou bastante decepcionado, e a verdade, a palavra principal no meu caso é preocupado com o rumo que o Flamengo está colocando para esse campeonato e para a sua história. Acho que a gente ainda dá muito tempo, nós estamos na 10ª rodada, mas falei muito hoje sobre isso com o meu sócio mais cedo. Quando você tem um time pequeno que está na lanterna e ele contrata meia dúzia de jogadores e vai no embala, ele tem uma possibilidade de sair, por incrível que pareça, maior do que um time grande quando está na lanterna, porque a pressão que ele sofre é absurdamente menor do que um time grande como, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo estar na lanterna e se ver pressionado a cada jogo de ganhar e pontuar é muito diferente de um time pequeno. Então, a minha preocupação é muito grande. Eu imaginava que a gente fosse entrar na lanterna na próxima rodada, ou voltar para a zona de rebaixamento. Infelizmente aconteceu pior antes. Vai ser bem difícil pontuar contra o Inter, mas eu acho que o que precisa mais no Flamengo agora é cabeça no lugar e pulso firme da diretoria para mudar o que precisa ser mudado, que está claro para todo mundo, até para o cara mais inocente de futebol sabe as coisas que precisam ser mudadas. Boa noite. Show de bola, obrigado. Bom, meu boa noite é uma mistura desses dois. Tem que mexer muita coisa, né? Tem que ter, não só da diretoria, acho que o pulso tem que ser principalmente do departamento de futebol. E acredito que o Ximenes, que deu aqueles brag lá no jogo contra o Cruzeiro, que cumpra a promessa dele. E aí eu vou dizer o que eu acho. Vou dizer o que eu acho sobre isso, a gente vai falar mais na frente, mas assim, acho que ele chegou com o pé na porta, deu uma segurada, porque provavelmente o pessoal pediu, né? E agora eu acho que não vai ter muito jeito, né? Então vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, vamos começar então o programa, galera. A gente tem uma pauta aí, como eu já falei pra você, falar bem rapidinho pra gente
não perder muito tempo. Bom, a pauta, mais uma vez, maravilhosamente escrita pelo Pablito. Até deu um equinho aí. Então, volta ao Brasileirão é a primeira, as medidas enérgicas para salvar o Flamengo, a gente vai falar sobre isso, acho que todo mundo vai. Inclusive, gostaria que vocês colocassem aí sobre a volta do Flamengo e o que medidas vocês fariam para tentar resolver esse problema que a gente está tendo desse primeiro momento. Segundo é o Ney Franco e os 30 dias de treino, o que conseguiu se fazer ou não, o que se viu de positivo ou não. A gente vai falar dos reforços, né? A gente já sabe, tem 2 confirmados e 1 a vir, possivelmente. O Canteiros e o Eduardo, eu brinco que é Eduardo Vitt, e talvez o Bolanhos, muito próximo, né? A gente pode falar muito mais que isso, mas é muito próximo. Depois a gente vai falar do Flamengo na Copa do Mundo, né? O efeito Petkovic, né? O efeito Podolski. Saudade do Pet, hein, rapaz? Foi muito mal aproveitado. A gente vai falar do que o Flamengo poderia ter feito, enfim, não fez. E aí não é uma área que eu sou proficiente. Pablo talvez um pouco e Carlão muito, então de repente a gente vai usar muito Carlão aí. A constante queda do sócio torcedor, aí o que fazer, por que disso, o que está acontecendo, o que pode ser feito para isso melhorar ou não. Também não é minha área, mas eu acho que dá para todo mundo dar pitaco. E aí a política de preços, setor popular, essa ideia, não sei se é uma ideia, mas é algo que parece que o Flamengo quer fazer. E aí, se é possível, se esbarra de repente no Estatuto Torcedor, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí de repente dá um pitaco meio leve sobre o jogo de domingo, né? Flamengo e Inter e Flamengo lá no novo Beira-Rio. E aí, enfim, capacidade de conseguir tirar algum ponto lá. Vamos lá. Volta ao Brasileirão. Então, galera, se vocês quiserem colocar aí, primeiro o que vocês acharam, a gente vai falar um pouquinho passando o jogo de ontem. O que vocês acharam do jogo e depois as medidas enérgicas para salvar, se há alguma forma de salvar o que tem ali, né? Vou começar com o Pablo, porque eu acho que é o melhor cara para começar falando sobre isso. Pablito, volta ao Brasileirão, o time de ontem, o jogo de ontem, perdemos 2-1 em casa, entre aspas, mais uma vez, nada contra Macaé, mas enfim, queria que você falasse um pouquinho a respeito e vamos lá. Bom, cara, primeiro que não tem como fugir da decepção, né? Acho que qualquer um que viu o jogo ontem se decepcionou muito e ficou muito preocupado. Imagino que a sensação seja de todos. Eu confesso que eu não estava ansioso pela volta do Flamengo. Eu estava mais curioso pela postura tática, técnica e de condicionamento físico. Era uma coisa que eu gostaria de ver. Eu acho o Ney Franco um treinador fraco, mas eu não achava que ele seria tão incapaz de fazer um time funcionar como foi durante esses 30 dias. Quando me recordo muito bem que a gente falava muito sobre isso, sobre a possibilidade de colocar o Flamengo com 3 zagueiros, conversei muito com o André sobre isso. Muito melhor, o Flamengo com as peças que ele tem hoje no clube, talvez seja muito melhor jogar com 3 zagueiros, justamente por isso, porque você tem 3 zagueiros razoáveis e outras posições mais carentes, com 2 laterais que marcam pouco. Eu imaginei, olha, a melhor coisa para o Flamengo fazer atual, aliás, a melhor coisa que um técnico pode fazer é saber usar suas peças da melhor maneira possível. Ele tem que montar de acordo com o que ele tem, não somente com a sua filosofia de trabalho. Essa é a minha opinião. Ao colocar 3 zagueiros e mais um volante, o que eu imaginei? Bom, o Flamengo pode até sofrer com a parte ofensiva, mas vai ter uma melhora substancial na parte defensiva. Quem viu o jogo ontem, viu uma equipe extremamente espaçada, falta de compactação. O primeiro gol do Atlético Paranaense foi uma sucessão de erros. Eu até brinquei hoje no chat que foi um erro quádruplo. O Léo Moura, que cabeceou torto para trás, o Chicão, que deu uma pichotada, o Felipe, que saiu todo errado, estabanado no lance, e o sistema defensivo todo que permitiu uma bola enfiada no meio dos zagueiros. Se vocês olharem os zagueiros depois no lance e frisar, vocês vão perceber que os zagueiros estavam numa linha meio que diagonal, uma coisa meio esquizofrênica. Bizarro. Tudo bem, é evidente que eles foram pegos de surpresa por 2 erros individuais, isso conta muito. Mas é inegável que ao errar a bola, o Léo Moura, ao errar, ele parou no lance e a jogada vai exatamente em cima dele pela direita. Ele para e a jogada quando o Douglas Coutinho recebe a bola do Ederson pela direita, pela esquerda,
é justamente onde o Léo Moura não consegue acompanhar. O Juninho Pernambucano ontem fez essa análise muito bem até na parte tática. Foi justamente o que aconteceu. Isso entre outras várias situações. O segundo gol que o Flamengo tomou parecia gol de pelada. Quando o cara recebe do lado para fazer o cruzamento, não tinha ninguém nele. O André Santos nem aparece no vídeo. Aí vem o Wallace desesperado para fazer a contenção, a marcação, e aí o cara consegue um cruzamento que, pela minha surpresa, na área também só tinha jogador do Atlético. Ou seja, é muito erro de posicionamento, é muito a sensação que dá, assim, pô, o técnico acabou de chegar, o time está pouco entrosado, mas vai se acertar. Não, a gente está falando de um cara que está há um mês treinando com o Flamengo, mais de um mês porque ele jogou antes, tentando. Eu ouvi declarações dos jogadores, fui até meio que iludido pelos jogadores que disseram, não, o Flamengo melhorou muito, está mais compacto, esse é o melhor esquema para a gente. O próprio Alexandre falou isso, que nós estamos 90% prontos para jogar. Se isso que o Flamengo apresentou contra o Atlético Paranaense ontem for 90% de pronto, a gente vai cair. Então a minha sensação a primeira parte, o Ney Franco não foi capaz de dar um mínimo padrão tático para o time. Não, sinceramente, não acho que seja só questão de reforço, acho que é muito importante reforço sim, mas eu acho que a gente vai entrar nesse ponto depois. Há muitos jogadores que não podem mais vestir a camisa do Flamengo, não é só por questão de atitude, é técnica, é físico, eles não conseguem mais atuar. Fora os jogadores que estão de sacanagem, tem os jogadores que não conseguem mais jogar. Então, foi um retorno triste, decepcionante e, mais do que tudo, acima de tudo, muito preocupante. Pois vamos lá, Carlão, dá pra falar alguma coisa? Cara, eu repito o que o Pablo falou na introdução, cara. Falar depois do Pablo, foi um depoimento mega completo. Pois é. A gente vai ter como segundo tópico Ney Franco, né? Que eu queria me deter, assim, especialmente um tempo a respeito de Ney Franco, esses 30 dias de treino. Mas ontem, cara, tudo depende do referencial a ser adotado. O Flamengo ficou parado um bom, mais de 38 dias. Quase 40. Por esse tempo, não me impressionou. A única coisa que eu vi de positivo, e mesmo assim é uma merreca, que foi uma ligeira, e bota ligeira nisso, melhora no condicionamento físico. Mas ligeira mesmo, tá? De outra parte, bom, aquela velha história, meu amigo, se você não é parte do problema, é parte da solução. Se você não é parte da solução, você só é parte do problema. Tem alguns jogadores do Flamengo que eu realmente não sei o que eles precisam fazer de mais negativo para que se veja que eles não prestam mais para estar no Flamengo. Aí a gente pensa aí, por exemplo, Elano, cara, é impressionante, né? Ele nunca foi gênio da bola, longe disso, mas a queda técnica, física é absurda, né? Ele um dia soube jogar bola, não sabe mais, ou não quer mais, não importa. O que realmente importa de verdade é que ele não dá, ele no Flamengo é inadmissível. Eu não sei mais o que ele vai precisar fazer. Ele vai precisar fazer 15 reversões de lateral numa partida para mostrar que ele desaprendeu, que ele não tem mais condição de vestir a camisa do Flamengo. Esse é um. O André Santos, cara, condicionamento físico e pela postura que é impressionante, cara. Não tem mais condição. Teve um episódio dele na final da Copa, que alguns lembram. Eu não vou ser leviano a ponto de falar o cara bebeu, o cara não bebeu, mas, cara, desculpa. Se você é um jogador de futebol, você quer reconquistar o respeito de uma torcida, você não pode fazer certas coisas. Isso é, no mínimo, molecagem. E, cara, desculpa, recebendo em dia não dá pra ser moleque. Então, pra mim, André Santos é carta fora do baralho também. E, cara, esse é um pouco mais polêmico, porque muita gente gosta, que é o Léo Moura. Realmente tem um passado no Flamengo. Ontem eu li o Tosa falando, olha, eu respeito muito o passado do Léo Moura no Flamengo, mas eu acho que não dá mais. E eu concordo com você, André. O Léo Moura, sabe? Olhar o Léo Moura hoje em campo, em 2014, sabe? Pra mim é a imagem do anacronismo, de um Flamengo datado, de um Flamengo que não se renovou. E, cara, oferece pouquíssimo em troca. Pra mim, esses três caras de cara, e sem falar do Felipe também, é outro que eu gosto do Felipe tecnicamente, mas não o que ele oferece hoje pro Flamengo. Ele hoje, cara, o jogo de ontem foi inacreditável. Inacreditável. Teve, logo antes do primeiro gol do Atlético, teve uma bola que ele já tinha ensaiado aquela saída horrorosa. Ele resbalou com a mão na bola, assim, muito de levinho, porque ele ia de novo catar um borboletaço. Felipe também, pra mim, cara, chama o César. Paulo Vitor eu não gosto, sinceramente eu não gosto do goleiro. Chama o César, dá chance pro garoto. Vamos promover uma renovação. Eu acho que o Flamengo hoje precisa de uma asepsia.
uma asepsia de mentalidade, uma asepsia de, sabe, de postura, psicologicamente uma renovação, o time entrar em campo para vencer, não só na correria, mas realmente ter uma postura vencedora, enfim, por isso que eu falei que o Ney Franco, já que é um tópico à parte, faz muito parte dessa receita para que o Flamengo dê essa virada, porque se de fato houver um conformismo em relação ao que o Flamengo fez ontem, da parte de dirigentes, da parte de comissão técnica do Flamengo, meu amigo, é ano para cair. Não vem com essa folclore que o time grande não cai. Cai sim. Se não mudar urgentemente, não mudar ontem, o Flamengo é um Flamengo que vai encontrar um descenso pela frente. É isso. Perfeito. Bom, 100% concordando com os dois, eu nem vou me ater muito. Eu acho que eu já quero entrar, inclusive, nessa questão de medidas enérgicas. Eu peço licença aos meus queridos amigos. Eu queria começar falando o que fazer diante do que está acontecendo. O Pablo já escreveu aí sobre alguns jogadores que não tem condição alguma de vestir a camisa do Flamengo. E aí eu não vou nem entrar na questão de cara tá de sacanagem ou não, tá? Acho que até pode estar. Sei até que em algumas situações sim, mas eu prefiro não falar exatamente para não ser leviano. Eu vou me ater só na questão técnica. Léo Moura, vou falar 3, não vou falar nem do Felipe, até vou dizer por que eu acho que o Felipe ainda não. Mas Léo Moura, Elano e André Santos, sem nenhuma condição. Volto a dizer, respeito muito o Léo Moura, respeito a história do Léo Moura no Flamengo, segundo lateral direito que mais venceu no clube. Mas, cara, o que eu imaginei? Pô, cara, foi aquilo que o Pablito até falou. A gente vai jogar com 2 laterais, que não são laterais, vão ser alas, né? Você tá jogando 3-5-2, que tem um problema sério de marcação, porque primeiro que não tem físico, o Léo já é um outro problema que também nunca marcou direito, mas o André até sabe marcar, mas fisicamente não tá bem. Então o que você espera? Que o cara, no mínimo, faça o que o ala faz, que é avançar, cruzar, né? Preencher o espaço, marcar de uma certa forma, mas vira quase como um ponta quando tá atacando. O que o Léo Moura fez ontem? Muita gente falando, não, mas o Léo Moura se salvou. Cara, eu achei de uma burocracia absurda, assim. Extremamente burocrático, nada de, sabe? Ele parece que chegou ali de fundo uma vez, cara. Sendo que não precisava se preocupar em marcar. Então, assim, ali, ontem eu falei assim, a esperança que eu tinha, não tenho mais. Então, assim, Léo, com todo respeito, obrigado, mas não dá. Elano, cara, foi uma sacanagem desde a entrada dele, desde a chegada dele no Flamengo até agora. Assim, continuo dizendo, não acho que seja um cara de sacanagem, não acho que seja um cara mal profissional, eu acho que não dá. Só isso. E aí eu fico imaginando, aí me lembra muito o Gustavo Kuerten, quando ele falou que ele queria muito jogar, mas que não dava mais. E é muito difícil, eu imagino que seja muito difícil para o jogador profissional de qualquer esporte. Primeiro que entender isso e aceitar isso. De repente o cara não aceita isso. Ele acha que vai, não, tô fininho, vou conseguir. Não tá conseguindo, né? Infelizmente. Ontem mais um jogo horroroso, uma lentidão absurda, uma burocracia absurda. E o André Santos é aquilo que você já sabe, né, cara? Mesma coisa. Mal foi ali de fundo, que se foi, não lembro. Um pouco de vontade, mas morreu muito cedo. Eu falei, bom, o time... E eu falei do lado positivo do time, que se tem algum é que parecia mais inteiro fisicamente, mas o André Santos parecia que não, apesar de estar inclusive mais magro. Deu 30 minutos, o cara estava com o palmo de língua para fora, do primeiro tempo. Então assim, minha visão muito clara o que tem que se fazer para tentar resolver. Não é tentar resolver, mas pelo menos você botar jogadores que tenham pelo menos mais vigor físico e vão dar um pouco mais ao time. Eu vou dizer rapidamente aqui, Léo Moura saindo, a gente tem 2 opções. O que eu digo de opções? O Léo Moreira estando bem fisicamente, não estando com problema no departamento médico, eu não tenho dúvida que é ele, ponto. E o segundo se não tiver, você pode fazer o Luiz Antônio de ala. Jogou várias vezes em 2011 como quase um ala, um lateral, meia que cai ele pelo lado. Cara, se a questão não é marcação, se é só ocupar espaço quando está defendendo, cara, dá para fazer. Corre, tem velocidade, sabe cruzar, ou pelo menos sabe dar aquele bico para dentro da área. Outro, Elano. Cara, para mim, canteiro titular certo. Nem sei se vai jogar bem ou mal, mas para mim é certo. Então, já entra no lugar do Elano de vez. E o André Santos, a gente tem ou o João Paulo, que talvez, não precisa marcar tanto, mas talvez tem mais vigor físico, ou se na pior das hipóteses, se não der o João Paulo, tem o Everton, que tem sem dúvida muito mais vigor físico, já jogou nessa posição. Ele não gosta, já falou que não gosta, mas pode fazer essa posição.
E aí eu acho que o time dá uma melhorada aí, pelo menos na força. Você vai ter pelo menos 2 laterais com um pouco mais de força. E aí, cara, acho que pra correr, né? E aí, bom, aí tem entrando o Kanté, o Bolanhos, o Eduardo da Silva, enfim, aí a gente vai extrapolar. Mas assim, a minha primeira vista é barra esses caras. Não tem como mandar embora porque não vai pagar multa, tem multa, não vai pagar, mas, cara, dá pra botar no banco. Senta lá, negão, dá o teu espaço aí. E acabou, bota o time, faz o time andar. E aí vê o que acontece, entendeu? Basicamente é isso. Meu choque era esse. Tira esses 3 caras, botam esses três e vamos ver. Mais ou menos isso. Pablito, vamos lá. Deixa eu dar a palavra pro Carlão, que da outra vez eu comecei na Opa, dele. Deixa ele começar agora. Vamos lá, Carlão. Vamos lá, meu velho. Eu falei, cara, primeiro a asepsia do elenco, entendeu? Tem que fazer uma limpeza geral, porque, cara, não dá para o clube prometer, né, como foi a gestão quando assumiu o poder, falou que o objetivo do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello falou, meu objetivo aqui, acho que o objetivo dessa gestão é a reconstrução moral desse clube em todos os aspectos. E obviamente que o futebol, estando no centro do Flamengo, passa por isso. O clube hoje, atualmente, a duras penas, mas, enfim, durante boa parte dessa gestão honrou o pagamento de salários em dia, né? Mas só que não basta pagar em dia, isso não significa, não é só isso que significa profissionalismo. Significa também cobrar, né? O jogador tem deveres, tem direitos, inclusive de receber em dia, é um profissional, mas também de ser cobrado, merece porque está parte dos deveres deles. Os jogadores têm deveres a cumprir. E o Flamengo está relaxando na fiscalização do cumprimento desses deveres. Você realmente tem posturas que são inadequadas, inadmissíveis num elenco de futebol, sobretudo num cenário como o do Flamengo, que, cara, obviamente está buscando o correto para os jogadores, se esforça ao máximo para pagar em dia, mas não basta só isso. Tem que cobrar. Os jogadores não entregam e o clube não está cobrando. Então o que o clube tem que fazer? Primeiro, cobrar. Fazer essa asepsia, porque a maçã podre que fica não só ferra durante os 90 minutos, mas vai contaminando quem fica e quer fazer o certo. É a famosa história, cara, se o cara que tá ali, né, que de repente até ganha mais que eu, não tá fazendo, por que eu faria? A gente sabe como é a cabeça de jogador. O Flamengo tem que assumir uma postura de fiscalizador, de cobrador, tem que cobrar e tem que punir também. O Flamengo não é mãe, o Flamengo é um clube, é o gestor, o Flamengo é patrão. Então tem que ter essa postura, primeira coisa. Segunda, e aí já vou entrar na seara do Ney Franco, na seara do Ximenes, que é o seguinte, já vou pedindo licença para entrar. A gente acabou de ver um Mundial, Copa do Mundo, em que se sagrou vencedora uma seleção que não tinha um destaque individual como diversas outras, como Portugal de Cristiano Ronaldo, como o Brasil do Neymar e como tantas outras seleções em que nós tivemos o Mundial. Nós tivemos uma seleção que venceu pelo coletivo. E aí isso é uma matéria, na última semana do Mundial, falando que a Alemanha usava muito informação, né? Tem um conceito chamado Big Data, que é justamente de respeito a toda a gama de informações que hoje você consegue ter e o que você pode extrair dessas informações. Então a Alemanha tem como aliada esse tipo de informação, esse tipo de cuidado de estudar os dados dos adversários, os dados dos rendimentos seus nos treinamentos, nas partidas. O Flamengo precisa trabalhar. O Ximenes, que é conhecido, né? Que tem uma fama de disciplinador no sentido de técnico mesmo, né, de estruturar um departamento. O Flamengo tem que começar a treinar como um clube profissional de fato. Se a gente mira lá em cima, a gente tem que chegar, e não é mirar lá em cima e não fazer nada para chegar lá. Tem que fazer. Eu não me conformo. A gente falou de Big Data, de ferramentas tecnológicas, mas eu não me conformo. Como é que um treinador, se eu fosse treinador de futebol, todos os dias, após uma partida, eu juntava no elenco, na noite da partida, eu veria o VT, marcaria os pontos que eu tinha que discutir e discutiria com o meu time no dia seguinte. Juntava todo mundo no auditório. Hoje o nosso treinamento começa, como daqui pra frente vai ser. Após uma partida, a gente vai assistir essa partida de novo. Mas não vai ver 90 minutos corridos, não. A gente vai pausar em alguns momentos em que eu vou explicar alguns erros que a gente está cometendo. Esse é um procedimento. Outro procedimento é analisar melhor os adversários. É fazer exatamente o contrário.
nos dias que antecedem os treinamentos, vamos olhar como é que o Inter joga. O Flamengo vai jogar com o Inter. Vamos olhar como é que o Inter joga. Vamos todo mundo assistir e pausar e discutir. A gente falei de trabalhador. Eu já falei isso em outra Tozacan. Trabalhador tem uma carga horária de 8 horas. Bota essa galera para treinar 8 horas. Qual o seu problema, fulano? Você não sabe cruzar a bola? Você vai ficar cruzando aqui até o cu fazer bico. Perdão da expressão. Qual o seu problema? Posicionamento? A zaga está mal posicionada? Vamos treinar posicionamento. Qual o problema? É toque de bola? A gente está fazendo essa bola morrinhar? Vamos fazer treino de 2 toques. E assim, vamos parar com essa porra de rachão e corridinha em volta do campo. Que isso não faz time, isso não faz elenco, isso não faz uma equipe vencedora. Então o Flamengo precisa importar sim mentalidade. Não pode trazer o São Paulo como a gente queria, não pode trazer o Bielsa como a gente queria. Então o Ximenes tem que chegar e ser o Ney Franco. Vamos pegar a metodologia desses caras, vamos repetir o que esses caras fazem de vencedor. E vamos ver trabalho, porque o Flamengo ontem que a gente viu, por exemplo, 3-5-2, que bacana, porque os nossos laterais não conseguem voltar para marcar, eles têm uma maior liberdade, ficam desobrigados a marcar, beleza. Cara, desculpa, para mim pareceu que não fizeram nada além de botar 3 zagueiros e pronto. Foi isso que fizeram. Então, cara, se quer assumir uma postura tática, treinem, e cheguem com a postura treinada, cheguem com uma coisa muito bem amarrada. Porque foi essa grande lição que nós tivemos na Alemanha. Um time compacto que ia em blocos, né? O entrosamento descomunal. O Flamengo teve 38 dias para construir uma história melhor e não entregou nada. Pode pagar como profissional, mas está treinando como se fosse várzea. É isso que tem que fazer. Tirem as maçãs podres e treinem, trabalhem. Porque, desculpa, rachão e corridinha em volta do campo está longe de ser trabalho. Trabalhar assim até eu. É isso. Perfeito. Pablito, vamos lá. Vou tentar ser breve, porque vocês dois falaram bastante coisa que eu concordo e que eu falaria também. Indo especificamente nos nomes que eu considero que tem que sair imediatamente do time, o André tocou num ponto que é muito importante. A gente sempre questiona, mas manda embora. Mandar embora jogador sob contrato não é assim como as pessoas acham. Não é simplesmente pega e manda embora e acabou. Você tem cláusula, você tem multa, você tem uma série de questões que você pode acabar lesando o próprio clube. E eu não concordo com isso, e essa filosofia eu sou totalmente contra. Mas você tem total direito, enquanto chefe, de mudar os seus profissionais. Se você tem 30 jogadores no teu elenco, 11 titulares, eles não têm cadeira cativa, ou pelo menos não deveriam ter, ou pelo menos não deveria ter um técnico omisso que não tem peito para trocar, ou deveriam ter uma diretoria que não tem medo de virar e falar troca, porque senão eu troco você. Então assim, a minha opinião é muito, muito rápida, muito fácil sobre isso. O Elano, eu não tenho nada contra o Elano, nada, zero. Não tenho nenhum problema com o Elano. Inclusive eu admirava muito o futebol do Elano em outras épocas, principalmente no Santos. Acho que o Elano não tem mais condição física de jogar futebol. Eu acho que ele não joga de sacanagem, a não ser quando a torcida vai, ele claramente fica insatisfeito e aí muda a postura. Eu já vi isso em alguns momentos. Contra o Cruzeiro foi claro isso no escanteio, claro. Não sei se as pessoas lembram. A torcida estava pegando no pé dele num cruzamento, o escanteio, ele pegou e deu um bicão de qualquer jeito. Isso é a postura de desgraçado em campo, que não pode vestir a camisa do Flamengo. Mas fora isso, eu acho até que ele tenta, eu acho que ele não consegue. Ontem teve uma jogada sintomática do Elano. Ele recebeu uma bola no contra-ataque do Flamengo, onde o meio de campo estava livre para ele. Ele deu 1, 2, 3, 4 toques na bola, olhou para os lados, deu um pico para frente e errou o passe. Ele não reúne mais condições de ser titular em time nenhum, não tem mais condição. Esse é um nome. Outro nome, que eu acho que eu já venho falando, batendo nessa tecla há 300 anos, em alguns momentos que ele foi bem e tal pelo Flamengo, fez boas defesas, até o pessoal, mas você fala mal. Não é porque eu falei mal e o cara começou a agarrar bem que eu vou mudar e começar a ser oportunista. Eu sempre achei o Felipe um goleiro inseguro. Sempre achei. Caiu aí? Não tô ouvindo o Pablito. Nem eu. Pablito, não tá te ouvindo. Se estiver ouvindo a gente, segura aí. Caiu mesmo. Esperar aqui um segundo, mas enfim, acho que é mais ou menos isso. Acho que a gente pensa mais ou menos a mesma coisa. Eu acho também que esperava que o time fosse mais organizado, mas não consegui ver isso. Apesar de tudo que o Pablito falou, concordo, mas eu acho que o Felipe ainda é melhor que o Paulo Vitor nesse sentido. O Paulo Vitor me passa uma insegurança muito grande. O César ainda acho novo, e meu medo de colocar o César agora
você queimar o garoto, a gente tá na lanterna, o garoto virar tendo que segurar essa onda aí, talvez queime ele para sempre aí, eu acho que é tem um baita futuro. Não sou bom de, não sou boleiro de, assim, enfim, mas já ouvi isso, gente que conhece bastante futebol. Só o Mugniesta tá falando aqui, ele tem 22 anos, mas 22 anos para goleiro é novo, cara. Goleiro amadurece velho, cara. Assim, ele demora mesmo. Aí o Pablito voltou aí, vou dar a palavra de novo ao Pablito. Vamos lá, tá falando do Felipe. Aí, nada que caiu aqui o negócio. Tudo bem, vamos lá. Não, então, só para concluir, o Felipe, eu sempre falei isso do Felipe, o Felipe é um jogador que não me transmite confiança, eu não gosto dele em campo, eu acho que ele é um jogador que é um jogador 880, ele é capaz de fazer defesas espetaculares e ao mesmo tempo em outros jogos fazer lambanças absurdas. Então, como o goleiro é uma posição de muita confiança e que, além de ser o cara que fecha o gol, é o cara que transmite confiança para toda a defesa, eu acho que o Felipe é um cara que não é a posição ideal para o Flamengo. Eu não gosto desse tipo de postura, eu não gosto de goleiro assim. Então é outro jogador que eu já teria trocado. Acho que depois a gente entra nessa questão de Júlio César, aí é uma discussão meio chata, mas tudo bem. Outro jogador, esse eu tenho nojo. Esse eu tenho nojo, quando veio a gente falou, eu detesto Firuleiro, né? Firuleiro. Esse jogador não dá. O André Santos não tem condição. O André Santos não é só. O André Santos, o pior do André Santos é que o André Santos tem muito potencial. Claramente é um jogador que sabe fazer gol, claramente é um jogador que dá passe, claramente é um jogador que consegue ter a condição de qualidade, qualificar melhor a bola, e ele é muito presepeiro e é muito sem vontade, sem sangue. E mais, ele não tem compromisso nenhum com a equipe nenhuma que ele joga. Não é o Flamengo, é com qualquer uma. Ele foi considerado no Arsenal a pior contratação da história do clube. Só para mais um levantamento. Ele saiu escorraçado do Flamengo da outra vez. Ele saiu destruído do Grêmio, ele saiu destruído do Corinthians. É um jogador que o Flamengo está no limbo, lá embaixo, voltando numa situação, ele é capaz de aparecer numa foto há 3 dias de jogar pelo Flamengo, com 300 copos na mão na Copa do Mundo. Ou seja, safado. Não interessa que ele estava na folga dele. Um jogador como ator, como quem vive de mídia, como quem está em público, ele tem que ter essa noção, ele tem que ter esse feeling, esse discernimento de que não pode vacilar. Não pode ser assim, ele tem sempre que perceber. E esse é o tipo de jogador que eu tenho nojo de ver em campo. Ontem ele fez uma jogada vergonhosa. Ele roubou uma bola na defesa, driblou 1, driblou 2, aí perdeu a bola. Para se manter na jogada como se fosse uma jogada boa para a torcida, ele saiu desesperado atrás do goleiro. Dando carrinho. Ao invés de ele consertar a jogada e fazer a recomposição da defesa, ele foi. Quando o goleiro deu o bicão para cima, devolveu a bola, ele parou e voltou andando com a mão na cadeira. Ou seja, safado, joga para ser malandro. Então esse tipo de jogador, para mim, é limado. Não me interessa que o reserva é o João Paulo, não me interessa que vai improvisar o Everton, tem que tirar esse jogador do time. Não me interessa se ele vai interferir no time, se ficar no banco, vai ficar de biquinho. Não, caguei. Não gostou de ficar no banco, bota para treinar em separado. Manda ele treinar meio-dia em Copacabana no sol. Não interessa. Ganha bem para isso. Ele é empregado do Flamengo. O Flamengo não é o contrário. Tira esse cara. Tira o Elano. Tira o Felipe. Alguns gostam de falar do Léo Moura. Realmente o Léo Moura já não é mais aquele jogador, deve muito, realmente. Mas adianta o quê? Se o outro Léo é de cristal e está sempre machucado. Nunca pode jogar. Se a gente já testou o Luiz Antônio, das vezes que jogou como lateral, foi uma desgraça. Então, é uma situação um pouquinho, na minha opinião, mais delicada. Mas, de toda forma, eu até postei um time meio ousado aí, com várias peças novas, que poderia ser tentado. Não vai ser tentado nunca, porque ele nunca vai escalar o César, por exemplo, que além do Felipe ainda tem o Paulo Vitor. Mas eu trocaria de forma assim, bem radical. O Flamengo precisa trocar 4 peças no time para ontem. Se perder com os caras novos, não interessa, tá perdendo com os caras velhos. Não faz diferença. Tenta mudar, né? O Flamengo não pontua, o Flamengo ganhou um jogo no campeonato. E a gente estava lá, né? Um jogo, se vocês bem lembram, Flamengo Palmeiras. A gente só virou aquele jogo porque esses desgraçados tomaram uma chamada no vestiário vergonhosa. Não fosse isso, eu nem sei o que seria daquele jogo no segundo tempo. E o Mugni entrou e jogou pra caramba, meteu um lançamento. Um bom exemplo do Mugni. O Mugni erra passe um atrás do outro. Verdade. Mas ele nunca deixa de tentar. Perfeito.
Ele nunca deixa de tentar. Ontem ele deu o passe, ontem ele tentou outras jogadas, fez uma jogada de calcanhar. Ele erra, mas ele erra tentando. Verdade. E um cara como esse, eu valorizo muito mais do que um cara que dá passe de lado e quase nunca erra passe. Verdade. Eu prefiro muito mais jogador assim. E eu não estou defendendo o Mugni, eu acho o Mugni um jogador fraco. Acho que ele ainda tem muito que mostrar para ser alguma coisa. Mas eu prefiro um jogador assim, que tenta, que o tempo todo busca alguma jogada, que não dá toquinho de lado vergonhoso. Isso é jogador comum, medíocre, para mim não serve. Então, para fechar, ou o Flamengo troca e resolve logo de uma vez e tenta de uma forma radical, buscando caras que entrem em campo e que tenham sangue, mudem a postura, que se arrisquem, que quando o jogo termina eles fiquem muito chateados, ou o Flamengo vai passar o campeonato inteiro em situação vergonhosa e está arriscado a chegar no fim do ano e pagar o maior amigo da história. E se pagar o maior amigo da história, a culpa é de quem está lá dentro tomando conta do Flamengo. É isso. Não se esqueçam disso. A culpa é de vocês. É isso. E o rebaixamento marca. Ah, não. Pode subir no ano seguinte, pode ser campeão no ano seguinte, fica marcado na história. Verdade, verdade. Essa mácula ninguém quer e, enfim, eu não sei qual equilíbrio se vai ter para tentar reverter isso. E aí o meu medo é esses caras que estão vindo aí não conseguirem mudar muita coisa, entendeu? Mas é aquilo que o Pablito falou, bota gente que tá com vontade de correr e não tem condição, pelo menos física, né? Enfim. Exatamente. Acho que é por aí. Bom, vamos lá. Bom, o próximo tópico é Ney Franco. E os 30 dias de treino, ou não, né? Vamos lá, Pablito, agora você pode, meu camarada. Vamos começar aí. Vamos lá, cara. Eu vou falar bem pouco, porque eu tenho certeza que o Carlão vai falar bastante. Pois é. Eu juro que eu vou me conter dessa vez. Não, por favor, não se contenha. Mas isso não foi uma crítica, não. Isso foi até porque eu prefiro. Exato, eu também quero ouvir. Também quero ouvir. Eu vou só transmitir um recado do Olavo, não com as palavras que ele falou, mas o Olavo me pediu para, se eu pudesse falar, porque ele não está no computador hoje, Poxa, a figura mais figura do Twitter. É verdade, cara. É verdade. A maior corneta que já existiu na história do Twitter. Fantástico. Ele pediu para falar que qualquer um que relativize a fraqueza do Ney Franco e que devia o Ney Franco, que ele pediu para mandar tomar, como é que ele falou? É um negócio parecido com isso aí mesmo, assim, tomar caju, um negócio parecido. Fantástico. Então, o recado tá dado. A minha crítica não é igual à sua, mas eu compartilho um pouco em relação a isso. Acho o Ney Franco um treinador fraco, acho um treinador pedra cantada de que não daria certo. Tem histórico de pulso fraco com medalhões, tem dificuldade de lidar com situações de troca de caras mais importantes, de contornar situações do elenco. Ele é assim, ele não mudou por isso. O Ney Franco, eu fiquei com muito medo do que o Flamengo iria contratar, porque o Ney Franco é péssimo goleiro. Se ele tem uma coisa que ele não tem capacidade de enxergar onde tem bons jogadores para contratar. Fico triste, nutria uma certa esperança de que ele poderia voltar de uma forma diferente ao Flamengo depois de tantos anos. Aqueles 5 jogos que ele não ganhou, eu pensei, bom, isso não é nada, vai mudar, vai melhorar. Com 1 mês de trabalho, o Flamengo apresentou, na minha opinião, pioras em relação ao que tinha apresentado antes. Eu não vou questionar o preparo físico, porque se o time não voltasse a correr um pouquinho mais, aí era caso de internar todo mundo. Pois é. Fora isso, taticamente, tecnicamente, tá uma vergonha. O time está totalmente aberto. O Ney Franco não tem. Até as jogadas ensaiadas que o Ney Franco treinou, você vê que não funcionam. Não é possível que ele não tenha visto os caras batendo escanteio de forma vergonhosa no primeiro pau embaixo. Não existe bater escanteio embaixo do primeiro pau. Sim. Nunca deu certo na história, não vai ser agora. Não vi uma jogada ensaiada, não vi uma tentativa de cavar uma falta na entrada da área, não vi posicionamento de defesa, vi ligação direta o jogo inteiro, zagueiro-ataque, parecia o Davi Luiz na Copa. O Flamengo ontem me lembrou muito o Davi Luiz contra a Alemanha e contra a Holanda, dando bicanca para frente, tentando resolver como se fosse o craque do time. O Chicão fez isso várias vezes, o Ortiz fez isso várias vezes, o Samir fez isso várias vezes. Futebol nenhum competitivo funciona com dando bico para frente do Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi, meu amigo, funciona em futebol society, 6 na linha, 7 na linha,
que você tem um pivô grandão que você dá o bico pra frente e o cara mata no peito e bota Escora, na frente né? pra alguém chutar. É Futebol de 11, isso vai funcionar se você tiver um Jardel dentro da área, faltando 3 minutos no abafo. Num futebol de bola rolando, é vergonhoso. Nem o Figueirense faz isso. O Flamengo não pode jogar dessa maneira. Então, essa culpa é toda do Ney Franco. Então, não tem como você tirar essa culpa do Ney Franco. O Ney Franco, a declaração muito infeliz que ele deu hoje ao portal, dizendo que chegamos ao fundo do poço, demonstra claramente uma insegurança no trabalho, demonstra que não está confiante. Aposto que ele agora está preocupadíssimo que vai enfrentar o Internacional fora, onde o Flamengo não vence só há 26 anos no Sul. Há 26 jogos no Sul. Mais nada, só isso. São 26 jogos no Sul que o Flamengo não ganha. São 11 anos. Ou 12 anos, agora nem lembro mais. É muito tempo sem ganhar, é muito tempo. Então, não é possível que o Ney Franco não se atente para isso, não é possível que a diretoria... É uma pena, porque não adianta você só pedir a cabeça do Ney Franco agora. O Ney Franco chegou tem pouco tempo. Vai botar quem no lugar do cara? Vai fazer como? Mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo vai perder mais 1, 2 jogos e a diretoria não vai ter o que fazer, vai ter que tirar o cara. E a sensação que eu tenho da diretoria, palavras usadas por um grande amigo meu, de vocês também hoje mais cedo no chat, é de que a diretoria está desesperada e realmente não sabe o que fazer para contornar esse tipo de situação. E isso me deixou ainda mais preocupado. Nós temos um técnico fraco, um elenco limitado e uma diretoria sem capacidade de fazer mudanças enérgicas. Realmente, ou alguém ali dentro bate na mesa e muda alguma coisa, ou a gente vai passar vergonha. Pois é, de certa forma até frouxa, né? Tá tudo muito fácil, muito jogador mandando em momento que não tem que mandar. Carlão, antes de você, vou falar muito rapidamente que eu acho. A Michele, a Miplan que tá aí. Oi, Michele, tudo bem? Direto dos Estados Unidos. Sabe mais de Flamengo dos Estados Unidos que muita gente, hein, galera? Olha aí. E morando lá, hein? Enfim, desculpa a ironia, Michele, mas enfim, você que tá falando que eu gosto de Ney Franco, quem me acompanha sabe muito bem que é totalmente o contrário disso. Quando se falaram em Ney Franco, foi a primeira pessoa que falou assim, olha, vai ser temerário. Queria que o GM fosse mandado embora, porque já devia ter sido mandado até antes, mas o Ney Franco talvez tenha, se não a pior escolha, foi a segunda pior escolha. E sinceramente eu não sei hoje, não tenho confiança nenhuma nele, não sei se vai ter peito para fazer isso, de tirar esses jogadores. Talvez o único que tenha seja o Ximenes, que eu acho que esse cara realmente, principalmente do esporro que ele deu, me parece ser um cara sério. E aí não sei como é que vai ser isso, mas eu quero e gostaria muito que o Ney Franco tivesse pelo menos o culhão, como teve lá com o Rogério Ceni, de bater na mesa e tirar esses caras, entendeu? Senão não vai adiantar muita coisa. E enfim, como eu falei, não gosto do Ney Franco, acho fraco, sempre achei fraco. Eu brincava até que eu chamava de Ney Fraco. Então pra você ver como eu não gosto dele. Mas enfim, é o que tem aí, é o que tá aí. Como já o Eduardo já falou que não vai mandar embora se perder domingo, então a gente vai esperar mais um pouco. Carlão, destrinche, meu garoto. Bom, eu na verdade vou me repetir. Eu vou repetir parte do que eu tinha dito no tópico anterior. Eu acho que a saída é trabalho. Você falou uma coisa muito importante, que é o Ximenes, né? O Ximenes tem uma boa relação com o Ney Franco, eles já trabalharam juntos em outras ocasiões. Foi em Curitiba, não foi? Vocês trabalharam? Foi no Curitiba e depois no Vitória. Sim. Então, Curitiba e Vitória. Isso. Cara, ele tem que cobrar e tem que, enfim. Como é que você falou? É ele, mas, cara, o Ximenes é o homem da pasta hoje. É o cara no comando do futebol do Flamengo. Ele que tem que chegar junto, cobrar mais trabalho do Ney Franco, porque evidentemente, cara, você vê hoje um time muito inseguro, instável, fragilizado diante de vários aspectos. E uma coisa muito importante é que a gente está falando muito pouco de derrota, a gente está falando muito pouco do placar em si. A gente está realmente preso no que o Flamengo demonstrou ontem, porque o Flamengo poderia até ter perdido se tivesse mostrado um futebol minimamente decente. A gente estaria aqui falando, perdemos, não faz parte, sabe? Essa derrota cai muito mal no momento desse, o Flamengo estaria na lanterna, mas pelo menos houve um alento de um futebol melhor, houve um alento de organização melhor, e não foi nada disso que vimos ontem.
Então qual o caminho que a gente faz? A gente não consegue contratar, a gente está sem grana, contratações de comandante. A gente sabe que o futebol brasileiro hoje vive uma crise no que diz respeito a técnico. Não à toa a seleção aí está ferrada com essa questão. Eu acho que difícil demais trazer um técnico que pudesse promover uma mudança de mentalidade. E todo mundo aqui, acho que todo mundo aqui da mesa, né, concorda que seria alguém de fora do Brasil. Né? Se a seleção brasileira não quer, o problema é dela, do time da CBF. Eu, como rubro-negro, gostaria, imagino que muitos rubro-negros gostariam que viesse um treinador com um pensamento mais arrojado, um treinador que valorizasse futebol vertical, não de passe para o lado, futebol ofensivo, de esquemas táticos ousados, como a gente já falou de vários técnicos, o Patrick também com a gente, Bielsa, Sampaoli, né, técnicos que jogam para frente, até o próprio Beckerman, que mostrou um bom futebol com a Colômbia. Mas a questão é a seguinte, é botar para trabalhar, é acompanhar de perto, ele é gestor, chega junto, cobra resultado, mas não resultado só, porque o resultado do jogo é a consequência de um trabalho, de um resultado de trabalho. Então o Flamengo precisa claramente trabalhar essas deficiências. Eu falei de asepsia anteriormente, mas obviamente que você tem que dar chance, como o Pablo bem colocou, a quem quer mostrar um trabalho, a quem está ali enxergando o Flamengo como uma oportunidade. Hoje a gente viu a entrevista do Eduardo falando, cara, eu não tenho como dizer não ao Flamengo, porque o Flamengo é uma grande oportunidade da minha carreira. Sou eu jogando pela primeira vez como profissional no país. Então ele está encarando como oportunidade. Óbvio que ele vem, não é para banco. Se o Bolanhos vier, também provavelmente não vai ser banco. Porque evidentemente não é. Todos titulares. Mas tem gente... Fala, Tati. Não, desculpa, cara, todos titulares. Isso aí não tem nem discussão. Exatamente, todos titulares. Aí o Flamengo só pode contratar gente agora que venha para ser titular. E não é difícil, dado o limitadíssimo, né? Enfim, as limitações técnicas do time. A questão é essa, é cobrar trabalho. O Flamengo precisa, eu não sei, eu não tenho acompanhamento do Ximenes, mas o fato é que alguém tem que escorar o Ney Franco nessa situação. Falar assim, Ney, vamos te recuperar, vamos te reabilitar. Você que está aqui com a gente, então vamos reeditar alguns bons momentos seus. E aí realmente não é técnico do Flamengo, mas cara, tem que pegar e tentar reeditar esses momentos que o cara vai e peita o Rogério Ceni. Peita agora, vamos, Ney Franco, tô contigo. Quem que você não gosta de você? Quem você, como técnico, tá vendo que não tá rendendo no dia a dia? E, obviamente, não no jogo, porque, de novo, o jogo é consequência do que se faz de preparação. Quem você acha que a gente tem que tirar? Então vamos tirar. E vamos tirar mesmo. Você tem carta branca para tirar e tem meu aval, tem meu endosso, a gente vai tirar esses caras. E como não é rescindir contrato, como o Pablo bem falou. Mas, cara, bota no banquinho. Bota para ficar dando volta no campo. Você não vai viajar. Você não vai viajar para Porto Alegre. Você não vai viajar para Curitiba. Você não vai viajar para Bahia. Você não vai viajar. Você vai ficar pendurado porque você não quer jogar. Você já mostrou que você não quer nada com o Flamengo. E o Flamengo agora te retribui. O Flamengo é que não quer nada com você. Mas não vou romper teu contrato, vou me ferrar pagando o seu salário, acho que sirva de lição para mim também. E você fica afastado daqui para frente. Eu só vou contratar, aprendi com vocês que estão estafermos, que estão inúteis. Eu aprendi que eu não vou mais contratar gente que não seja para ser titular, que não tenha sangue nos olhos, que não queira muito defender o Flamengo. E vambora, Ney Franco, é com você que eu vou, cara, eu trabalho junto contigo. É aquela coisa, você quando é gestor, né, quem é gestor sabe, às vezes tem um funcionário teu no rendendo, você vai trabalhar com o cara. Você fala assim, cara, isso aqui era de função tua, mas em face das circunstâncias, vamos jogar junto. Então espero isso do Ximenes. Eu acho que a gente, enfim, tem que cobrar dele também. A gente fala muito do Ney Franco, mas tem que cobrar do Ximenes, cobrar da diretoria. E esse ponto, o famoso ponto focal, é hoje o Ximenes. É o cara dono da pasta, é o cara do comando do futebol do Flamengo. Vamos cobrar dele o melhor trabalho de Ney Franco. Porque isso que o Flamengo apresentou ontem, a derrota foi uma consequência de uma falta de trabalho evidente. O Flamengo foi o que eu falei, eu não sei, mas é óbvio para mim, eu que não sou treinador, eu sou profissional de comunicação. Nunca treinei em time da faculdade, tá? Então, mas para mim fica evidente que os caras não estudam o adversário. Os caras, jogadores e técnicos, sobretudo técnicos, que não estudam o adversário, que não tentam suprir deficiências. Sabe, o Flamengo hoje em dia não precisa ter, sabe, não sei se tem acompanhamento estatístico para provar. Olha só, 80% do time faz gols de bola parada. A gente não pode falhar contra esse time em bola parada. 40% das vezes
dos gols que saíram pela esquerda foram culpa de um posicionamento errado. A gente não pode mais repetir isso. Eu não sei se o Flamengo tem isso, mas para mim é tão óbvio. Eu que não sou profissional, sabe, sou torcedor, para mim é tão óbvio. Então acho que é isso, o caminho é o trabalho. E se o Ximenes deixar só por conta do Ney Franco, não vai funcionar. Tem que pegar esse técnico que é evidentemente fraco e trabalhar junto com ele, para que ele possa cobrar. E obviamente o Flamengo tem que cobrar. O Flamengo paga, o Flamengo tem uma postura de recobrar a integridade moral do clube. Isso passa também por ser respeitado por seus funcionários. O Flamengo hoje é claramente desrespeitado e, consequentemente, sua torcida por gente que parece ter nascido com a camisa de titular e que, por mim, não ficava nem no banco. É isso. Perfeito, sem tirar nem pôr. Só falar uma coisa aqui, o pessoal falou muito de poxa, Sampaoli, cara, sacanagem. Quando foi o Jaime foi mandado embora, o Flamengo tentou Sampaoli, tentou esse cara todo aí badalado, ninguém queria nem papo antes da Copa, porque era mais natural. Mais que natural, ainda mais ele que estava, né, comandando a seleção do Chile. Depois, então, duvido, agora que foi bem, deve ter um monte de proposta para ser técnico fora. Se não, era para ontem, né? Mas de qualquer forma. Bom, galera, vamos então para o terceiro tópico, que são os reforços. Meu voto também é do Pablo, viu? Mas é para diretor André, de comunicação. André, Fala. deixa eu fazer só um comentário rápido. Vamos lá. Eu estou acompanhando aqui a discussão no live stream. Foi uma coisa que me remeteu ao que eu conversei hoje mais cedo com o meu sócio. Eu não votei, mas apoiei muito a Chapa Azul. Nós. O André também, Carlão também. Nós. A maioria dos nossos amigos fizeram a mesma coisa. Apoiaram e acreditaram no novo projeto, numa promessa de mudança, de um profissionalismo no Flamengo. Decepcionados ou não, naquele momento, lá em dezembro, lá em janeiro, naquela alegria toda, o que a gente pensava? A gente pensava, conseguimos dar nossa contribuição para o que a gente considerava uma recuperação da imagem positiva do Flamengo, uma reestruturação do Flamengo. Era o que todo mundo pensava ao votar na Chapa Azul. Correto? Não estou falando nenhuma loucura, né? Perfeito. Era isso. O fato deles errarem, estarem errando, decepcionarem a gente ou não nos coloca como com aquela plaquinha, eu te disse, eu te falei, bem que eu te disse que eles eram ruins. É muito fácil levantar uma placa agora e dizer assim, sempre avisei que era uma droga, sempre falei que era um lixo, vocês foram iludidos desde o começo. Aí volta no tempo e vai lá na eleição e me dizem quem você votaria. Qual era o nome que você escolheria para votar? Se você voltasse hoje no tempo e você fosse votar, você votaria em quem na eleição? Você provavelmente votaria de novo neles. Porque era a única proposta razoavelmente boa para o Flamengo naquele momento. O que não significa que a gente não esteja aqui agora criticando, cornetando e apontando, botando o dedo na ferida do que a gente considera errado. Claro. Porque isso é a posição de quem não é fofoca, de quem não deve nada e quem não tem rabo preso com ninguém. A gente sempre foi assim. A gente apoiou muito, foi chamado muito, durante muito tempo, de vendido da Chapa Azul. Mas a gente nunca deixou de criticar. Nunca deixou de dizer o que a gente pensava a respeito deles e do que a gente acha errado. A gente critica muito, muito mais internamente por questão até de princípio. Mas critica-se muito. Não adianta nada quem é Flamengo vir na mídia social, vir no Facebook, no Twitter, no diabo que carregue e ficar dizendo eu já sabia. Se é Flamengo também, a gente tem que buscar junto uma solução. Eles não vão sair agora. Não adianta colocar ninguém como diabo na cruz. Tem que tentar melhorar, tem que buscar resolver os problemas, apontar o dedo sim, mostrar que está errado sim, exigir melhoras sim. Agora, esse papo de castas de bruxas é muito, muito, muito chato. Só aproveitando esse link que o Pablo está dando aqui, vou falar uma coisa que eu já falei aqui das outras vezes, quando me questionaram, eu vou falar aqui de novo. Um dia depois da eleição da Patrícia, eu conversando com um amigo meu, nem era tão atuante em Twitter, já era até no de Flamengo, mas bem menos, mas não era tanto quanto sou hoje, nem tinha programa, nem tinha nada. E eu conversei com um amigo meu e falei assim, olha, a gente tinha acabado de ser campeão brasileiro. Eu falei pra ele assim, cara, eu rezo muito, muito para dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande. É muito grande, mas eu rezo muito para dar certo. E torci para dar certo. Acho que, e aí entra no que o Pablo falou, todo mundo que é flamenguista mesmo, o cara que quer que dê certo, vai torcer para dar certo. Isso é claro. Né?
Então, assim, é isso. E depois eu tive certeza que a gente estava certo quando apoiou para a saída dela. Acho ainda, com muita ressalva, mas acho ainda que foi a melhor escolha e continuo acreditando, ponto. Tem muita besteira, tem muita merda, comunicação é um lixo, eu já falo isso sempre, sabe? Marketing peca muito, o Carlão talvez um pouco melhor para falar sobre isso. Horroroso! Pois é. Horroroso! Pois é. Eu não posso falar assim com essa propriedade porque não é a minha área, mas é o que me parece. Enfim, futebol então a nem se comunicação fala. do Flamengo é a pior comunicação Do mundo. Pois é. Nada ucraniano, hoje teve ucraniano. Pois é. Fora as gafes, né? Então assim, futebol então nem se fala. Agora, volto a dizer, eu torço para que dê certo. Não só porque eu apoiei lá atrás, não, a gente apoia pra caramba, porque a gente quer que o Flamengo dê certo. Ponto. Não tem diretoria A ou B, Patrícia, Cacau, estão se falando de uma chapa Cacau e o Luxemburgo. Não importa. Eu torço para dar certo. A chapa azul, quando ganhou, ela tinha um adesivo que era agora não tem cor, agora é vermelho e preto. E é o que eu realmente acho. Torço para dar certo. Se der errado, sai, entra outro. Vai ser assim. Acontece. Futebol, clube de futebol é assim. Esses caras vão passar, ou vão ficar se der certo, ou vão passar se não der certo. Mas o clube fica, e o clube a gente quer sempre o bem. É isso. Chega, André, né? Vamos lá. Oi. Eu apoiei muito para eles entrarem no poder. Na época, fiquei muito orgulhoso de ter dado minha contribuição. E da mesma forma que apoiei muito a época, agora eu me sinto no dever de cobrar, de fiscalizar, de apontar o dedo, de exigir as melhorias que eu acho por bem serem feitas. É isso. Nada vai mudar minha opinião, ninguém vai mudar o que eu acho a respeito, ninguém, mesmo que faça ironia, vai mudar o que eu penso a respeito disso. Em primeiro lugar vai estar sempre o Flamengo, acima de qualquer política. Pois é. Quando a gente fala em âmbito nacional, em âmbito municipal, é isso que a gente fala de cidadania. É a gente votar, conhecer os nossos candidatos para fazer as nossas boas escolhas e cobrar uma vez eles no poder. Você não tem, ninguém tem que ter um compromisso por sua coerência, em nome da coerência, votei no cara, tudo que o cara vai fazer é certo. Negativo, não, contrário. De forma alguma. Eles mesmos diziam, os próprios integrantes do Chapa Azul, nós temos grandes, sabe, um projeto que nós acreditamos, vamos errar. E estão errando em muitas coisas, como estão acertando em outras. Perfeito. Então qual é o nosso papel? Cobrar o que enxergamos ser erros, para que possam ser corrigidos, e aplaudir quando acerta. Ponto. Não tem que ter compromisso de detonar porque eu detonei no começo, ou de aplaudir cegamente porque eu aplaudi e votei. Muito pelo contrário, nós somos, o Flamengo é uma nação, então nós somos cidadãos dessa nação. E a gente tem que cobrar dos nossos governantes, que no caso são eles. E seja a chapa que for. Amanhã, se for a chapa laranja, cinza, que for, meu amigo. A gente tem que cobrar, esteja quem estiver por lá. Porque é esse o nosso papel, como cidadãos rubro-negros, é isso. É isso. E é isso, cara. E assim, sabe, tem que falar, eu sempre falo uma frase que é o seguinte: se fizer bonito, ganha aplauso. Se fizer errado, joga chuva de pedra. Acabou, sabe? Cobra quando tem que cobrar, fala bem quando tem que falar e acabou. E vamos embora. E não tem que ter vergonha disso. Não tem que ter vergonha nem quando aplaude, nem quando joga pedra. É isso. E eu acho que a gente se sente bem à vontade para falar isso, exatamente por a gente ter apoiado tanto. Também me decepcionei muito. O Pablo falou também. Muita coisa. Com muita coisa. Mas enfim. Vamos partir então, reforços. A gente tem já certos Canteiros Eduardo e Bolanho chegando. Cara, vou ser muito sincero a vocês, tá? Muito sincero. Eu não conheço nenhum. Assim, somos dois. De ver jogar e dizer assim, pô, esse cara é bom, esse cara é ruim, esse cara... Não sei, não conheço, sinceramente não conheço. Então não posso falar, eu me sinto mal se falar qualquer coisa. O que eu falo, o que eu tenho falado é o que eu ouvi dos amigos que acompanham. Tem gente que acompanha a gente, o Campeonato Argentino a fundo. Eu não acredito no dinamarquesão, que até por causa do Bolanhos, mas enfim. Mas o Eduardo estava lá no Shakhtar, mas tem gente que conhece, que sabe, enfim. A gente procura, tenta estudar. Mas eu sinceramente não conheço. Então não quero falar como se eu conhecesse. Então eu prefiro passar para quem sabe.
Acho que o Pablo sabe. Então, Pablito, se o Carlão me permitir, eu gostaria que você falasse. Não, eu também estou contigo, André. Pois é, e depois. Vídeo de YouTube pois que eu é. vi, não. Aliás, eu peço até para vocês para colocarem o que vocês acham desses 3 jogadores. O Bolan está quase, tá? Não está certo ainda, mas vamos dizer que está quase, tá? Vamos pensar assim. Então acho que a gente pode já botar nesse bolo. Pablito, vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho a respeito de cada um deles, o que você espera deles. Enfim, vamos lá. Bom, André, sobre o Canteiros, minha primeira preocupação em relação ao Canteiros é a expectativa que foi criada em cima da contratação do jogador. Perfeito. A gente está num momento de carência tão grande que o Canteiros virou no Twitter a tábua de salvação do Flamengo. Ele não é e ele nunca será a tábua de salvação do Flamengo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa colocar e deixar bem claro. O Canteiros, por eu trabalhar com futebol, por eu trabalhar com Libertadores, com os campeonatos todos, a gente acaba vendo alguns jogos. Eu confesso que não vi vários jogos, mas eu vi alguns jogos. O Canteiros terminou Libertadores como reserva, tá? Só para também as pessoas precisam entender. O Canteiros, a posição de origem do Canteiros é volante. O Canteiros tem uma saída de bola boa, costuma ser um segundo homem de meio de campo, podendo ser terceiro. Com a saída de alguns jogadores do Vélez na janela de transferência na passada, ele acabou jogando também como um enganche, que eles chamam lá, né, que é o cara de meio de ligação. Quarto homem, né? Ele não é esse jogador. Ele nunca foi esse jogador. Por ele ter chute bom, ter uma noção de domínio de bola, ele pode funcionar assim. No Saara, que é o Flamengo atual, talvez ele acabe sendo usado, na minha opinião, erradamente dessa forma. Acho que não, acho que 10, não estou questionando aqui se o cara é bom ou se o cara é ruim, tá? Mas 10 que o Flamengo tem é o Mugi. Ele joga no estilo de 10, que é o cara que pega a bola e que quer dar dinamismo ao jogo, dando passe enfiado de bola, mesmo que o cara erre 40. O Canteiros é um jogador mais formiguinha, que carrega mais a bola, que chega para chutar, que faz a contenção na defesa. É um jogador interessante, considero uma contratação certa. Contratação certa, na verdade, vou me corrigir, é a que dá certo. Acho uma contratação interessante que pode dar certo no Flamengo. Eu aprovo a contratação. Com relação ao Eduardo da Costa, Silva. É um jogador que saiu da muito Silva. cedo do Brasil. Desculpa. Estou lendo aqui o negócio, falei lendo o negócio. Não. Com relação ao Eduardo da Silva, é um jogador que saiu muito cedo do Brasil. Ele chegou a jogar profissionalmente? Ele chegou a jogar profissionalmente no Brasil, não, Pablo? Não, olha, acho não jogou. Não. Ele começou pelo Série, se não me engano. Isso. Uhum. E ele, salvo engano, ele é de Brás de Pina, ele é família humilde, ele saiu muito cedo, venceu na vida longe, num mercado europeu difícil, é um cara claramente instruído, bem educado, vivido, jogou pelo Arsenal durante muito tempo. Eu acho que ele... Eu anotei isso hoje, agora eu esqueci. Mas ele... Tô levantando aqui na Wikipedia. Não, vai no Gol que é melhor, cara. É mais confiável. Mas ele jogou durante muito tempo no Arsenal. Ele acabou ficando muito marcado por aquela lesão gravíssima que ele teve na perna. Que as pessoas lembram até hoje. Você bota o highlights dele, o nego bota essa imagem, não sei nem porquê. Mas ele é um jogador, um canhoto bom de bola, sabe jogar bola. Obviamente que ele não é mais um menino. Obviamente, mais ainda, que ele está vindo de um mercado europeu há muitos anos. Fato que ele vai precisar de um tempo de adaptação. Eu não acredito que ele é um jogador que vai estourar, arrebentar o tempo todo esse ano. Acho que é um jogador que pode ajudar o Flamengo, mas vai acabar sendo bem mais importante num sistema mais bem compactado para o ano que vem. Mas eu acho também, considero uma contratação boa, principalmente porque vem a custo zero. O Flamengo hoje não pode se dar o luxo de pegar e investir muito dinheiro. Como é um jogador a custo zero, com negociação com produtividade, é um jogador que me agrada, que pode funcionar. E aí eu vou fazer um contraponto usando uma coisa que o Patrick detesta, mas ele tem toda a razão, mas eu vou usar mesmo assim. Não adianta a gente falar, serve porque o que tem aqui é uma droga, porque isso você faz com que o time seja cada vez mais medíocre, se você contratar assim. Não é o caso. Agora, que ele é muito melhor do que Nixon, que ele é muito melhor do que Negueba, que ele é muito melhor do que o próprio Paulinho, que ele é muito melhor do que o próprio Alexandre, ele é. O Eduardo da Silva joga tanto aberto pelos lados como centroavante. Ele sabe jogar das duas formas. Não acredito que ele vá barrar o Alexandre e vá jogar como centroavante. A minha opinião é que ele não vai fazer isso.
acho uma contratação acertada, mas volto a dizer, nenhuma das duas, na minha opinião, chegam no Flamengo para mudar o patamar do Flamengo. Pode fazer com que o Flamengo se torne mais competitivo ao passar dos jogos e que o Flamengo acabe por deixar de brigar na parte de baixo da tabela. Isso é uma parte. Sobre o Bolanhos, eu confesso que eu prefiro falar de jogador que está certo, apesar de saber que as negociações estão adiantadas. Mas jogador adiantado não significa nada, né? Tem que fechar para ser jogador do Flamengo. O que a gente pode falar do Bolanhos rapidamente é o que a gente tem nas notícias. Quem viu a Copa, quem acompanhou a Copa sabe. Ele é um jogador que faz muito poucos gols. Ele não fez gol na Copa, deu 2 assistências, jogou todos os jogos. Mas ele é um jogador fundamental num esquema bem montado. Ele é um cara que tem muita velocidade e ajuda muito a marcação, e não é jogador de área. Ele é considerado um ponta direita, mas que também fecha pelo meio. Então, ele é um jogador do que a gente precisa de jogador de lado. Me parece um jogador interessante também. Mais uma vez, nessa política de a custo zero. Um jogador que estava há muito tempo num time da Dinamarca, com todo respeito à Dinamarca, não é um cara que chega para encher os olhos. Mas ele era titular da Costa Rica e jogou a Copa. Então é um jogador que, no Saara atual, no momento triste atual, me parece ser uma contratação interessante. Se vocês perceberem, eu falei que as 3 são contratações interessantes. O nome disso é desespero. Porque em situações normais, eu diria que nenhum deles é uma baita contratação. Gostei muito. O Flamengo vive uma realidade diferente que a gente tem que se enquadrar e se encaixar nela. E nesse momento atual, infelizmente, o Flamengo tem que trabalhar dessa forma. Os 3, se chegar, se o Bolanhos chegar também, eu colocaria os 3 como titulares. O Canteiros e o Eduardo Silva são titulares absolutos do Flamengo. Absolutos. Os 2 seriam meus titulares, não tem conversa. Botaria fato os 2 no time. Espero que o Flamengo contrate mais, não acredito que vai contratar mais. Acho também que não. Confio muito, ou tenho esperança maior ainda que esses 3 jogadores, se os 3 realmente estiverem certos, funcionem no Flamengo, mas principalmente, mais do que isso, é que o Flamengo ganhe com os reforços, mas ganhe ainda mais com a saída das laranjas podres. Perfeito, acho que ilustrou bem. Mas só um detalhe, parece que o Bolanhos parece que vai custar alguma coisa em torno de 130 mil, é isso? 60 mil dólares? Não, isso é o salário. Salário, né? Custar que eu digo salário, porque é custo zero, né? Então, salário todos têm, ele vem a custo zero. Não, eu digo salário mensal, eu digo mensal, por mês, né, o clube. Sim, ele vai ganhar. O assunto que rodava em cima dele era que seriam 60 mil dólares. 60 mil dólares, exatamente. Pô, assim, se for o jogador, pelo menos que eu vi no vídeo que o pessoal tem falado, pô, tá de graça, cara. É quase o valor que se pediu o nosso amigo lá, como é que é o nome dele? O Caio Angel, que não jogou em lugar nenhum, nem no profissional ainda. Nossa! Então, pois é. Vamos ver, eu também tô confiante. Eu acho que, não sei se muda muita coisa, mas é aquilo que o Pablito falou, juntando isso, a questão dos 4 jogadores que seriam barrados, eu acho que de repente pode dar samba. Não sei se Libertadores, não sei o que, mas ficar ali em 8º, né? A gente passar sem sustos, né? Seria interessante. A realidade do Flamengo atual, André, ela é outra, né? A gente não pode nem pensar, cogitar em falar em Sul-Americana, Libertadores. Cara, pois é. A nossa realidade atual, a gente é lanterna do campeonato. A gente contratou jogadores que não empolgam, que não são mil maravilhas, que estão dentro da capacidade atual do Flamengo. E a nossa briga agora é contra o rebaixamento. Sim, nossa briga agora é pela paz. Não, sem dúvida nenhuma. Não tem como saber se vai ter alguma possibilidade de alguma coisa melhor mais pra frente. Agora a gente não tem como passar possibilidade de nada. A gente tem que pontuar. A questão é focar jogo a jogo e tentar pontuar isso aí. É perfeito. Vamos pro próximo, pode ser? Vambora. O Carlão não falou, né, sobre os reforços. Pois é, Carlão, vamos lá rapidinho. Eu acho isso, eu concordo com vocês. Enfim, sopro de novidade aí, um sopro de frescor no time aí, né, de cara nova, gente que chega com vontade de trabalhar, cara, tudo que a gente precisa, porque a gente tem hoje justamente a antítese disso. Então, como o André falou, cara, é um cenário que, pra quem não tem nada, metade é o dobro, e de jogadores que podem ser afastados, que poderiam, pelo menos, no Flamengo, numa conduta que nós gostaríamos de ver, né, com essa chegada dos outros, acho que casaria perfeitamente. E eu acho que vão somar. Porque me lembra muito
pro Flamengo lembra aquela história do Tiririca. Pior que tá, meu amigo. Pois é. Tá bem difícil de ficar. Né? Pois é. É isso. Sucesso aí pros que já estão. E, cara, tenho lido muito bem sobre Bolanhos. Pois né? mas é a mesma coisa, né? Foi o que o Pablo falou, da Dinamarca, jogava na Dinamarca, é um jogador que jogou uma Copa do Mundo e apresentou um desempenho, cara. Todo mundo aqui tá falando que foi bem interessante. Eu lembro dele também nas bolas paradas, né? Não foi um cara, era um cara de destaque, né? Tinha ali o Navas, tinha o Campbell e acho que ele era o terceiro destaque ali. Tinha o Brian Ruiz também. O Brian Ruiz também. Esse é o melhor. É o 7, era o 7 e o 9 e tinha o outro, o meia. O tal do Manha, sei lá, o Manha. Não, o 7 é o Bolanhos. O 7 é o Bolanhos, o 9 é o Campbell. Não, o Campbell e qual era o outro? Tinha um meia que era bom de bola pra caramba. 10, Brian Ruiz. Isso, bom, esse é bola, esse era bola. Mas enfim, o que eu quero dizer assim, o pessoal pedindo muito pra gente falar do Robinho. Cara, o Robinho foi oferecido, mas pediu uma baba, e é baba mesmo, alguma coisa em torno de 700 mil por mês, livre de impostos. Se tentou baixar, o cara não quis baixar, parece que ofereceram pro Santos também, o Santos falou que não ia pagar isso, tá aí bounce aí. Tá indo pro Orlando, parece, e foi oferecido para um contrato de 6 meses, mas querendo ganhar essa baba aí, duvido, meu amigo. Time nenhum do Brasil vai pagar. Eu queria falar sobre o Robinho, André. Não quer 30 falar? Segundos. 30 segundos. segundos. Você quer falar? Vamos lá. Queria 30 segundos. O Robinho está sendo negociado com o Orlando, mesmo time do Kaká. Isso. E viria para o Flamengo nos mesmos moldes do Kaká para o São Paulo para jogar 6 meses até dezembro. Isso aí. Isso. Queria que todo mundo fizesse uma análise rápida e buscasse na memória o Robinho e sua carreira, como foi administrada. Por que o Robinho no Flamengo, no Rio de Janeiro, jogando 6 meses, iria render alguma coisa? Ele ia passar aqui de férias, amigo. Ele ia pegar dinheiro do Flamengo durante 6 meses, sabendo que ia sair sem qualquer comprometimento com o clube e ir embora. Qualquer cobrança que ele sofresse não faria a menor diferença, porque ele está indo embora para os Estados Unidos. Não, e não ia jogar para se quebrar, para jogar lá, né? Possibilidade de contratar, porque o Flamengo está desesperado, é um nome que vai vender. Agora, por parte técnica, sinceramente, assim, é óbvio que eu não vou achar com isso se o cara vier, mas tecnicamente, de fazer mudança, honestamente, não acho mesmo que vai mudar muita coisa no Flamengo. Pois é, assim, o que eu acho. E aí, tudo isso que você falou, além disso, o cara não vai querer botar o pé para se quebrar porque ele está fazendo um contrato com o Orlando, filho. Então não duvido que se comprometesse, entendeu? E pediu uma baba que pediu, cara, na boa. Tudo bem, quer jogar aqui. O comprometimento dele já é questionável. Pois é. Quer jogar 6 meses aqui, pô, vai 200, 300 de repente. Mas, cara, que a baba não vai rolar, meu amigo. Não vai rolar. Entendeu? Eu só falando aí do Júlio César que pediu 800 mil. A história que eu sei era que pediu primeiro 600 livre de imposto, depois baixou para 460. Tá, vou falar isso, não falo mais nada. Livre de imposto também. O Flamengo não quis pagar, ofereceu parece que 250 e meta, mas não chegaram a acordo e depois disse que não queria mais voltar. Enfim, pronto, esquece de Júlio César. Bom, enfim, é isso. Vamos falar então rapidinho aqui do Flamengo na Copa do Mundo, né? Que o Podolski, a gente brinca aqui, o Podolski fez pro Flamengo, o Martin não fez durante quanto tempo aí? Quase 1 ano e meio, né? Impressionante que esse cara, a visibilidade que ele colocou o time. E eu acho que não foi nem nada arquitetado pela Adidas, não, cara. Eu acho que foi coisa até do Douglas lá, parece o tal do Doug que fazia lá os tweets dele, que parece que esse cara foi da Jovem, um torcedor flamenguista doente. Ele foi jogador, esse cara? Eu li uma matéria que ele foi jogador. Não sei, Douglas, não sei. Eu sei que o sobrenome Santos é muito comum, mas ele tem alguma coisa a ver com o André Santos? Douglas Santos? Douglas Santos é Podolski. O cara tradutor. Ele é jogador, sim. Olha aí. Olha aí. Pois é. Deve ter alguma coisa a ver com o André Santos, talvez amigo. Pô, ele jogou no Arsenal também. Companheiro de cachaça. Pois é, olha aí. Mas assim, o que eu quero dizer é assim. O Carlão pode até falar melhor, pô, a questão de marketing. O que esse cara expôs o Flamengo é inacreditável. Mídia espontânea absurda. O clube não gastou. Eu concordo com você, viu? O clube não gastou um centavo. Do cara ali. Botou de cara limpa e sem ação da Adidas. Não tem nada da Adidas ali. De repente até o cara falou, não é ruim, não, pode usar a camisa do Flamengo, tudo bem. Mas não alguma coisa orquestrada. Eu não acredito nisso realmente. Mas enfim.
Fala aí, Carlão, sobre isso. Quer falar um pouquinho? Você acha que foi mal aproveitado isso? Você acha que a gente... da minha torcida é que o Flamengo, a gente sabe qual a carência, né, de um grande jogador. A gente não tem um grande jogador, a gente não tem uma referência no elenco, não tem um ídolo. O último personagem, a última pessoa que nós tivemos perto disso foi o Elias. O Flamengo hoje tem essa carência. E, cara, mais legal do que ver um cara de uma seleção campeã, de um cara reconhecidamente talentoso, é ver um cara feliz de estar vestindo aquela camisa. Não por contrato, mas o cara tá ali, cara. Eu acho que passa por isso também. O cara, é uma seleção que está se identificando com o país, uma seleção que entendeu vários aspectos que eles dizem, cara, vamos curtir. Falou-se muito que a seleção brasileira não curtiu a Copa e que a Alemanha conseguiu conjugar o profissionalismo. E o profissionalismo também passa por isso, pelo ato de estar curtindo, de estar amando fazer aquilo que está fazendo. Não só de respeito a trabalhar com a bola, mas também de se integrar com o Brasil, se integrar com as coisas do país. E o Podolski entendeu, obviamente, que foi fortemente influenciado no caso, provavelmente esse cara, o Doug, né? Douglas Santos. E, cara, abraçou o Flamengo de um jeito que a gente não vê nenhum jogador abraçar. Verdade. Por exemplo, a coisa mais recente, talvez o comprometimento, assim, a demonstração de carinho mais recente que eu tive, que eu lembro, assim, de um jogador do Flamengo em relação ao clube, foi quando o Wallace foi ver o basquete, quando o Wallace foi ver a final da Liga das Américas e fez um post apaixonado no Instagram. Que ele falou, cara, se eu já tinha vontade de vencer pelo Flamengo, hoje eu tenho muito mais. Que ele foi lá e viu, e isso daí, cara, quanto essas demonstrações da torcida do Flamengo tem uma carência, porque hoje a gente não tem mais um jogador que a gente fala, cara, esse cara é muito Flamengo. A gente não tem mais isso. No momento do Flamengo, eu não vejo esse envolvimento de ninguém. Tem o Wallace, que pra mim era capitão há muito tempo, mas, cara, não chega perto de ter um cara, não é craque, aí você tem um craque gringo, campeão do mundo, vestindo a camisa do Flamengo no embarque para Berlim, sabe? É do cacete. Não, ele apareceu ele apareceu com a taça inacreditável, quase. É do cacete, cara. O cara apareceu com a taça de campeão do mundo na sacada do hotel, cara. Que foto. Ué, que momento. Aquilo ali, cara, virou história no Flamengo. Aquilo ali virou uma... A gente não esperava isso e aconteceu algo muito melhor até do que a própria homenagem, que foi espetacular, que obviamente aí tem muito marketing, naturalmente, da Alemanha em relação à camisa rubro-negra, a camisa número 2 deles. Mas sobre marketing, cara, eu acho que fica assim uma grande lição de como o grande jogador pode mexer, né, em termos de mídia espontânea, em termos de comoção. E aí é um jogador que tenha assim, identificação, que tenha talento e que tenha vontade. Né? O Podolski mostrou isso tudo. O Flamengo não tem grana. Se o Flamengo tivesse grana, cara, provavelmente podia ser alguma coisa dali sim. Agora, eu acho que fica essa lição, porque não necessariamente, eu acho que é aí que entra também a questão do marketing da parte dos dirigentes, que você precisa ter um dinheiro caixa para poder trazer uma pessoa. Obviamente que isso dá muita segurança. Mas, gente, recentemente no Mil Vezes Flamengo, eu falei do Rogério Steinberger, que foi o cara que trouxe o Zico, né, que repatriou o Zico para o Flamengo através de um projeto chamado Projeto Zico, que envolveu empresas. Né? Enfim, eu não quero falar do projeto do Romário, que alguns podem lembrar, que também envolveu empresas, porque o Flamengo saiu devendo essa história e até hoje deve dever uma grana seríssima para o Romário. Eu estou falando do Projeto Zico porque o Flamengo não deve uma grana para o Zico. E foi um projeto vencedor, criativo pra cacete, ousado pra cacete. E, cara, a gente é Flamengo. O Flamengo, ele tem que ditar tendência. Ele não tem que seguir tendência. É isso minha grande questão com o marketing. O marketing, ele prefere adotar uma postura muito conservadora que parece não entender o gigantismo do Flamengo. Parece não entender o potencial que o Flamengo tem. E aí você vê exemplos como esse do Podolski que relembram e que pelo menos gritam na cara dos dirigentes da força que o Flamengo tem, do potencial que o Flamengo tem. Então, Carlão, você queria então que o Podolski viesse para agora? Eu sei que não conseguiria. Podolski aí tá valendo 1,5 milhão de euros. Outro dia teve uma matéria falando que o Podolski era 2 vezes o que o elenco do Flamengo hoje custa. Mas eu estou falando o seguinte, eu quero, assim como o Pablo falou, você vê o jogador em campo dando toque pro lado, irrita, o jogador tentando alguma coisa, mesmo que errando, assim a gente aplaude. Eu prefiro uma diretoria que tente. E cara, eu trabalho também com gestão, eu trabalho em comunicação de marcas. E, cara,
e obviamente toca com empreendedorismo. A gente ouve uma tendência atual, não é nem uma tendência, é uma realidade, é que, cara, erro. Você tem que abraçar o erro, porque o erro te faz enxergar. Você não tem problema em errar querendo acertar. Agora, quando você cruza os braços e erra por medo, por covardia, por falta de ousadia, ainda mais quando se trata de Flamengo. O Flamengo é um time para ditar tendência. O Flamengo tem que ousar. Eu estou lendo agora um livro sensacional que eu recomendo a todo mundo, que foi relançado, que é o Histórias do Flamengo, escrito pelo Mário Filho. Ali vocês vão ver que, cara, a pioneirismo, a inovação, a ousadia estão no DNA do Flamengo desde o início, em 1895. O Flamengo não pode ficar conformista, o Flamengo não pode fazer continha, olhar no banco quanto tem, e tipo, obviamente que você tem que fazer isso com seriedade, com planejamento, honrando essa credibilidade que nós queremos construir. Estamos resgatando em vários aspectos, mas o Flamengo não pode ser medroso. Luxemburgo, muitos acham, eu inclusive, que hoje é um técnico defasado, mas ele um dia acertou pra cacete quando ele falou que o medo de perder tira a vontade de ganhar. E o Flamengo hoje, o marketing do Flamengo hoje tem um medo cacetal de perder. Não pode ter medo de perder, tem que ousar, tem que ter sangue nos olhos, tem que ter criatividade, porque, cara, potencial. O Flamengo é um gigante. O Flamengo é o maior clube do país, mais populoso de apaixonados pelo futebol desse planeta. Esse é o clube de regatas do Flamengo. E esse marketing esmolista, pedinte, vergonhosamente pedinte e covarde, não tem nada a ver com o meu Flamengo e nada a ver com o Flamengo com a chapa em que eu votei. E essa cobrança, quando eu falo que é horroroso, mas ele fez isso, aquilo. Meu amigo, não fez nada mais que obrigação. O que o Flamengo fez hoje de marketing, está fazendo nada mais que obrigação. E o Flamengo não nasceu para fazer obrigação. O Flamengo não nasceu para ter carimbo, para ser burocrata. O Flamengo tem que ser ousado sempre. Porque esse é o Flamengo que todos nós aprendemos a amar. É o Flamengo que busca, não é o Flamengo que fica esperando. É isso que eu acho que o Flamengo tem que fazer. E o Podolski foi um bom exemplo disso. De como um cara que é reserva, jogou 50 minutos pela Copa, mas um cara conseguiu mexer milhões, sair na capa de uma porrada de jornal do mundo afora e mostrar e fazer parte do projeto de internacionalização do Flamengo involuntariamente ou voluntariamente. Então o Flamengo tem que aprender muito com esse episódio. Muito. Porque é isso que todos esperamos. Uau. Vou falar rapidinho só a questão do Podolski aí. O papo que eu soube é que não tem nada a ver com a Adidas, que tem muito a ver com o Douglas, sim. Muito a ver mesmo. São muito amigos. Quase foi uma homenagem que ele prestou ao Douglas, na verdade. Com relação ao Podolski, o outro papo que eu vi é que chegaram a sondar, mas quando viram o tamanho da cifra, eu falei assim, não dá não, né? Tá bom, fica aí por aí mesmo. Mas, pois é, o Carlão falou perfeito, sem tirar nem pôr, bato palmas só. Pablito, quer tentar? Não quero não, cara. Tá não bom. É minha área, Pois é. Deu show, pessoal. Eu tô com o Sport TV ligado e tô vendo a imagem do Galo com o Gilmar Rinaldi. Sério mesmo, vou ali rapidinho e já volto. Vai lá, pois é. Meu Jesus. É duro, amigo. Rapaz, o Romário hoje desceu a ripa hoje no Twitter, mas vamos lá. Cara, pessoal batendo palma aí pra você, Carlão, aí. Estão falando pra você ser o presidente. Não, cara, eu não falei, e de novo, eu também não falei nada demais, não. Pois é. Eu acho que é obviedade, cara. O Flamengo, sabe, precisa estar sempre pra frente dos outros. É isso que é o Flamengo, sabe? É o vencer, cara, no dia a dia, de segunda a segunda. Isso em todos os aspectos. O Flamengo não pode entrar pra perder cara ou coroa, meu. É isso aí. É isso. E o Flamengo, esse Flamengo é assim na paz maceira, estamos sem dinheiro. Cara, desculpa, a gente mora num país cheio de empresários rubro-negros, cheio de gente querendo abraçar um projeto vencedor. Agora, cadê esse projeto vencedor? Cadê essa ousadia? Tem um projeto, só falar de marketing, então aproveitando, já que eu sei que tem gente da diretoria, ligada à diretoria que acompanha o Tozacan, a vocês um grande abraço, ouçam as críticas, nada pessoal, tudo relacionado ao Flamengo. O Flamengo a gente acabou de ver, falando de marketing, acabamos de ver a repetição do fenômeno das figurinhas da Copa. O Flamengo podia se juntar com as empresas que fazem card lá fora, cards de NBA, NFL, para fazer cards do Flamengo, com subcoleções, não só do elenco atual,
que obviamente tem tanto valor, mas no sentido de técnica, de admiração da parte da torcida, mas cara, pega os grandes jogadores do passado, faz uma subcoleção de momentos marcantes, de fotos espetaculares da Copa do Brasil, do ano passado do nosso tri. Dá para fazer dinheiro, é só ter criatividade, é só não ficar esperando e ficar pedindo. O Flamengo tem que ousar, cara, é isso aí. É isso. Vamos então para o último tópico aqui. A gente vai misturar os dois, na verdade. Falar um pouquinho dessa constante queda do sócio torcedor. Apesar de parece que os últimos 3 dias subiu até mais do que esperado. Não sei se realmente aconteceu isso, mas enfim. Então eu queria um pouquinho. De repente o Pablito quer falar um pouquinho, não? Sobre o sócio torcedor? O que fazer para essa. Ou então a gente já pula logo pro preço dos ingressos, logo acho que esse negócio do setor popular é interessante. Eu prefiro falar do sócio torcedor, cara, uma coisa que a gente já falou tanto, eu coloquei na pauta só porque a gente vem caindo e é preocupante. Esse Patrick, a gente treinou tanto isso na Tosacana, a gente falou tanto também no Twitter, sobre a base de um programa pautado só em vantagens de estádio, de ingresso, de preço de ingresso. Eu acho que a gente vai acabar chovendo numa olhada, mas acho que de repente o Carlão tem mais capacidade, mas eu sinceramente prefiro falar... Vamos falar da política dos preços, então, e o setor popular. Então, copiando um pouco o Pablo, 30 segundos. Vamos lá. Eu acho que a gente não pode só se basear em paixão, não. A gente tem que oferecer benefício. Isso aí. Ou então dá o nome aos bois, entendeu? Se é um projeto de doação, faz um projeto de doação. Agora, sócio torcedor tem que se preocupar em 2 coisas: captação e retenção. Retenção é muito preocupante porque, cara, é o que a gente visa. Você capta para você ter uma relação com o cara. É um projeto de fidelização. Então isso tem que ser construído. Isso não pode só deixar a base da paixão, senão a gente fica assim. O time vai bem, a gente capta. O time vai mal, a gente tem pessoas saindo do plano. É só isso. A gente tem que ter criatividade, mais uma vez, e pensar em ações constantes e boas de retenção, não só de captação, como de retenção. Tá dito. É isso. Ativação e retenção, não é isso? Eu ouvi alguém falar isso dia desse. Não sei de nada, mas eu ouço bastante, presta atenção. Tá certíssimo. Boa. Política, então, a política de ingresso, na verdade, política de preço de ingresso, e o pessoal parece que saiu no dia e depois no GE, que parece que o Flamengo está buscando uma forma de se criar um setor popular no Maracanã. E aí Serginho do Boccagi, meu querido amigo, ídolo e amigo, falou uma coisa muito legal, que, por que não se tenta, já que acabou a Copa do Mundo, se tirar, pegar um pedaço da Sul, alguma coisa assim, tirar algumas cadeiras, fazer um setor em pé com um preço mais barato. E é super interessante a ideia, mas eu não sei, aí tem uma história, parece, aí não sei, vocês podem me ajudar se estiver errado, que o Estatuto do Torcedor diz que se você tiver 2 setores iguais, equivalentes, você não pode ter preços diferentes. Tem que ser preços iguais. E aí eu não sei se isso embarrera toda essa ideia. De qualquer forma, eu gostaria que o Carlão começasse falando, não sei se ele chegou a ler sobre isso, falasse um pouquinho dessa ideia do clube se mostrando que tem vontade de tirar esse estigma de ser clube de rico, que só fica rico, afastando o povo, enfim, é uma forma, uma tentativa pelo menos disso, né? Vou falar rapidinho, André. Caso se confirme, eu acho um golaço do Flamengo. Isso é uma reivindicação de meses, né? Desde que a gente percebeu que o BAP tinha a mentalidade de trabalhar um ticket médio maior em detrimento de um público maior. Sim. Né? A gente já ficou preocupado porque isso daí não tem nada a ver com a raiz do Flamengo, não tem nada a ver com o que o Flamengo é. O Flamengo não é do pobre, o Flamengo não é do rico, o Flamengo é de todos. E que isso seja representado no momento mais vivo, mais visceral de rubro-negrismo, que é na arquibancada. Isso daí, para mim, é um golaço. Espero mesmo que isso aconteça. Se acontecer, a diretoria está de parabéns e tem que lutar mesmo por isso. Senão, se for um boato, que passe, que pegue o boato e transforme em realidade. Tem que lutar por isso. E não só é um respeito à tradição, à história e à origem do Flamengo, que sempre foi inclusiva, nunca excludente, como também vem bem a calhar nesse momento em que o time precisa da torcida. E de todos os estamentos e castas e segmentos e credos da nação rubro-negra.
Então faz justiça à história do Flamengo e vem bem a calhar no momento em que o Flamengo precisa mais uma vez que a torcida entre em campo. É isso. Legal. Pablito, quer falar alguma coisa a respeito? Cara, eu vou ser um pouquinho mais duro. Eu acho que o Flamengo, na verdade, essa intenção de buscar uma setorização, uma parte do setor mais barata, é apenas a correção de um erro de uma situação que já deveria ter sido feita desde o início. O que está sendo feito agora, o que está sendo buscado agora, é algo que a gente bate na tecla no Twitter há muito tempo. Desde o começo, desde aquela fase onde as pessoas falam, mas o Flamengo agora virou para os ricos, o Flamengo se voltou contra a sua torcida, contra a população, porque tirou os torcedores mais pobres do estádio. Que na verdade aconteceu porque o Brasil mudou de uma forma também ampla, não foi só o Flamengo. A questão do consórcio fez com que os preços fossem mais caros e as taxas abusivas. A própria Ferres faz isso com o Flamengo. Então, não é uma situação apenas do Flamengo ser o vilão. Ele lida com um vilão maior do que ele mesmo opera em relação aos torcedores. Só que fazer isso agora, para mim, não é digno de bater palmas para o que foi feito agora. Na verdade, finalmente abriram os olhos para uma possibilidade que já deveria ter sido feita. O Flamengo já deveria ter batido o pé firme e falado: a gente precisa de um setor popular, a gente não pode se afastar da nossa torcida. Vou fazer traçar um paralelo com o Brasil. O Brasil se afastou totalmente do seu país e se tornou uma seleção da CBF quase europeia. O Brasil hoje é tudo, menos uma seleção identificada com o seu povo. A Argentina, por exemplo, o torcedor argentino, você gostando ou não deles, eles têm uma identificação com a sua seleção, com a sua bandeira muito maior que a gente. Por quê? Porque o Brasil se afastou da sua torcida. O Flamengo, a passos largos, vem se afastando da sua torcida com essa forma nova de cobrança de valores. Volto a dizer, muito tem a ver a culpa do consórcio, mas isso não pode ser bengala para todo tipo de precificação dentro do Maracanã. Não é possível que não exista formas de fazer tickets diferentes, distintos para cada setor e conseguir ganhar dinheiro da mesma forma. É muito melhor ter o estádio lotado do que ter um estádio vazio cobrando caro. Eu sei que muita gente vai falar: não, mas é porque preço de staff, preço de isso, preço daquilo. Ok, não sou expert nisso. Continuo achando que não é possível em um estádio que caibam 78 mil pessoas você não possa destinar 10 mil que seja para um preço popular de 30, 20, que caia para 15 ou 10 respectivamente com meia entrada. Isso nunca vou engolir essa história, nunca vou aceitar. Então, se acontecer, ótimo, mas eu não vou dar parabéns, porque isso aí é uma obrigação que o Flamengo sempre deveria ter, de não se afastar de sua torcida e de dar opção para todo mundo poder ver o jogo de futebol no estádio, o que era uma situação para todo mundo e hoje em dia, infelizmente, não é mais. É muito fácil para mim, que posso pagar, não defender esse tipo de postura. Falar: não, tá bom, tem mais que cobrar caro mesmo. Não tem que cobrar caro mesmo. Tem que fazer e encontrar um denominador comum para que todo mundo possa usufruir do Flamengo. O Flamengo é de todo mundo. É isso. Perfeito. Bom, a mesma coisa, eu acho que é isso. É uma reivindicação de todos muito antiga, desde que eles entraram, e que as coisas, por conta principalmente do consórcio, do contrato, não conseguiu se fazer. Não sei se vai conseguir agora, mas talvez por conta da Copa já ter passado e de repente eles possam mexer no estádio, talvez isso possa acontecer. Eu espero isso, não sei, vamos ver. Acho que seria uma ótima. Vamos então partir? Podemos? Queria... Tá bom, né, galera? Pois é, falando demais. Tá bom. Tem jogo domingo, espero que o Flamengo vá bem. Parece que o D'Alessandro não joga. Olha aí. De qualquer forma, queria agradecer muito a todos, agradecer principalmente aos meus queridos Pablo e Patrick, Carlão, pela participação na volta. A gente já estava com saudade, né? Estamos com saudade. Carlão dando show, Pablito dando show sempre. Então eu vou pedir o boa noite do Pablito, queria que você desse a boa noite aí. Vamos lá, meu velho, obrigado pelo retorno. André, muito bom estar aqui de novo. É um prazer falar de Flamengo, mesmo quando o Flamengo não dá prazer pra gente. É um prazer poder debater, sempre em alto nível, com pessoas inteligentes. Queria agradecer muito a galera que bate papo com a gente no live stream e no Twitter também. Sem vocês, pra gente fazer o programa, não tem graça nenhuma. Sem dúvida. O barato de fazer isso aqui é justamente essa troca. A única diferença entre a gente é que a gente está aqui falando e vocês estão escrevendo. O resto a gente é igualzinho.
Pois é, igual. Queria dar um abraço especial para você, um abraço especial ao Carlão. O Carlão foi uma aquisição espetacular do programa. Manteve o nível de excelência que já tinha com o Patrick. Pois é. Me sinto muito, muito bem acompanhado no programa por ter um cara tão inteligente. E a gente, semana que vem, a gente está aí e a gente nunca vai deixar de falar o que a gente pensa em relação ao Flamengo e vai sempre lutar pelo melhor pelo Flamengo. É isso. Obrigado, boa noite, meu velho. Carlão, mais uma vez, fantástico a tua participação, agradecer aqui. Muito feliz por você ter integrado a equipe e assina embaixo que o Pablito falou, manteve o nível do Patrick. Toda minha, cara. Pois é, dá teu boa noite aí, vamos que vamos. Eu sou fã de vocês, vocês sabem disso. Isso. Porque mais do que amigos são, cara, benfeitores do Flamengo, porque eu acho que é a conduta que a gente acha mais certa, que é de aplaudir quando tá certo, cobrar quando tá errado, porque, cara, e não é nada pessoal, é sempre pelo melhor pelo clube, melhor pro clube, melhor, sabe, pro nosso grande paixão, pro nosso grande amor que é o Flamengo. E, cara, eu me sinto honrado, prestigiado, de participar, para poder contribuir com o programa. E como o Pablo bem disse, cara, nós somos aqui apenas 3, eu não sei nem como é que fala isso, porque eu sei que tem a partir de não é avos, né? Nós somos só 3 de 40 milhões de pessoas. Diabos. Né? A fração é ridícula, mas ao mesmo tempo, cara, cada um de nós, como rubro-negros que somos, cara, a gente não pode se furtar de falar de o que pensa, com moderação, assim, nas palavras, com educação. Acho que a gente tem sempre que prezar por isso, porque dessa forma a gente consegue ser mais eloquente. E, enfim, é tudo pelo Flamengo e, enfim, semana que vem estamos aí. E um abraço, espero que estejamos falando de vitórias do Flamengo. Legal. E espero mesmo. Mandar um abraço. Beijo grande pra vocês aí, valeu. Legal, obrigado, gente. Abraço a vocês. Mandar um abraço pro Zé Caricaturas aqui, que mandou uma foto que eu nem vi, ainda vou ver. Abraço pra uma galera aí, a Michelle parece que quer participar do programa. Se vier dos Estados Unidos, a gente bota você e o BAP aqui, se fazer um debate, vai ser interessante. Mandar um beijo pra Dani, que tá vendo a gente, botafoguense, mas ó, Dani, um beijo. Temos botafoguense na área, meu garoto. Mandar um abraço aqui pra galera toda, obrigado mesmo, galera. Desculpa não ter conseguido ler, mas já tava ficando grande. O Galinho aí tá dizendo que ela tá no Brasil, olha aí. Michelle tá no Brasil. Chico PC, meu camarada, a galera aí, o Jefinho, tá todo mundo, obrigado. Mais uma vez falar aqui em nome de Espaço Rubro-Negro, Liga Retrô, Quente e Tiburon, Tozacan, agradeço mais uma vez, fico com Deus, até semana que vem.